Oi, pessoal! Esse é o nosso curso de Geometria Analítica e nesse vídeo nós vamos falar sobre a elipse transladada, que é a elipse que tem centro fora da origem. Antes de assistir esse vídeo, é importante que você tenha visto o vídeo onde nós definimos a equação da elipse com centro na origem e o vídeo onde nós definimos as equações da translação de eixos. Quando nós definimos a equação da elipse, nós fizemos isso para elipses com centro na origem e focos sobre algum dos eixos coordenados. Então, eram elipses com centro na origem e eixo maior na horizontal ou na vertical. Agora, nós vamos generalizar aquelas equações para elipses com centro num ponto x, 0, y, 0 qualquer, porém ainda com eixo maior apenas na horizontal ou na vertical. Vamos supor que nós temos aqui uma elipse com centro no ponto x, 0, y, 0 e eixo maior na horizontal. Então, aqui é conveniente que nós consideremos um sistema UV com origem no ponto x0, y0 que coincide com o centro da elipse, sendo o eixo U de mesma direção e sentido que o eixo x e o eixo V de mesma direção e sentido que o eixo y. Em relação ao sistema UV, o centro da elipse está na origem. Então, em relação ao sistema UV, a equação dessa elipse fica U² sobre A² mais V² sobre B² igual a 1. As equações da translação de eixos nos permitem substituir U por x menos x0 e V por y menos y0. Então, nós teremos aqui uma equação x menos x0² sobre A² mais y menos y0² sobre B² igual a 1, que é a equação da elipse com centro no ponto x0, y0 e eixo maior na horizontal. Com um raciocínio análogo, nós temos a equação x menos x0² sobre B² mais y menos y0² sobre A² igual a 1 para uma elipse de centro em x0, y0 e eixo maior na vertical. Vamos considerar aqui uma elipse cujo eixo maior é paralelo ao eixo y, de centro no ponto 4 e menos 2, excentricidade E igual a meio e eixo menor de medida 6. Para nós obtermos a equação dessa elipse, nós precisamos identificar que tipo de elipse nós temos aqui. No caso, é uma elipse de centro no ponto 4 e menos 2. Então, é uma elipse transladada. O centro dela está fora da origem. E o enunciado também disse que o eixo maior dessa elipse é paralelo ao eixo y. Então, o eixo maior da elipse está na vertical. Nesse caso, a equação dessa elipse vai ser do tipo x menos x0² sobre B² mais y menos y0² sobre A² igual a 1, sendo x0 e y0 as coordenadas do centro da elipse, A é a medida do semi-eixo maior da elipse e B é a medida do semi-eixo menor dessa elipse. Então, para obter essa equação, nós precisamos descobrir aqui os valores de A e de B. O enunciado nos diz que o eixo menor dessa elipse tem medida 6. O eixo menor é o eixo B1, B2, de medida 2B. Então, se 2B é igual a 6, B é igual a 3. Isso significa que os vértices do eixo menor, que vai estar na horizontal, que vão ser os vértices B1 e B2, vão estar a uma distância de 3 unidades do centro dessa elipse. Então, se o centro está aqui no ponto com coordenadas 4 e menos 2, o vértice B1 vai estar 3 unidades à esquerda desse ponto, aqui no ponto com coordenadas 1 e menos 2, e o vértice B2 vai estar 3 unidades à direita do centro, no ponto com coordenadas 7 e menos 2. O enunciado também nos diz que a excentricidade dessa elipse, que é C sobre A, é igual a meio. Então, nós podemos concluir aqui que C é igual a A sobre 2. Usando a relação fundamental da elipse, que diz que A² é igual a B² mais C², com o B sendo 3 e o C sendo A sobre 2, nós teremos A² igual a 3² mais A sobre 2². Aqui vai ficar A² sobre 4. Então, nós teremos A² menos A² sobre 4, que vai ser 3A² sobre 4, igual a 3A², que é 9. Então, A² vai ser igual a 12, e, portanto, A vai ser raiz de 12, que é 2 raiz de 3.
Isso significa que os vértices A1 e A2 do eixo maior vão estar a uma distância de 2 raiz de 3 do centro da elipse. O centro da elipse está no ponto com coordenadas x igual a 4 e y igual a menos 2. Então, o vértice A1 vai estar 2 raiz de 3 abaixo do centro da elipse. A coordenada x do ponto A1 vai ser a mesma coordenada x do centro da elipse, que é 4, e a coordenada y do ponto A1 vai ser a coordenada y do centro da elipse, que é menos 2, menos 2 raiz de 3. O vértice A2 vai estar 2 raiz de 3 acima do centro da elipse. Então, a coordenada x do ponto A2 vai ser a mesma coordenada x do ponto C, que é 4, e a coordenada y do ponto A2 vai ser a coordenada y do ponto C, que é menos 2, mais 2 raiz de 3. Como a gente tem aqui o valor de A, nós podemos descobrir o valor de C, que é A sobre 2, então C vai ser 2 raiz de 3 sobre 2, que é igual a raiz de 3. Isso significa que a distância do centro da elipse até cada foco, F1 e F2, vai ser igual a raiz de 3. Então, o foco F1 vai estar raiz de 3 abaixo do centro da elipse, portanto, o foco F1 vai ter coordenada x igual a coordenada x do ponto C, que é 4, e coordenada y igual a coordenada y do ponto C, que é menos 2, menos raiz de 3. E o foco F2 vai estar raiz de 3 acima do centro da elipse. Então, o foco F2 vai ter coordenada x igual a coordenada x do ponto C, que é 4, e coordenada y igual a coordenada y do ponto C, que é menos 2, mais raiz de 3. Tendo aqui os vértices A1, A2, B1 e B2 dessa elipse, nós conseguimos fazer aqui o traço, nós conseguimos fazer aqui a representação geométrica da elipse, que é essa curva em vermelho. E lembrando aqui que nós tínhamos a equação dessa elipse sendo x menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1, sendo que x0 é a coordenada x do centro da elipse, que é 4, y0 é a coordenada y do centro da elipse, que é menos 2, a descobrimos que é 2 raiz de 3, e b descobrimos que é igual a 3, então, nós teremos a equação dessa elipse sendo dada por x menos 4 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado sobre 2 raiz de 3 ao quadrado, igual a 1, que nos dá uma equação x menos 4 ao quadrado sobre 9, mais y mais 2 ao quadrado sobre 12, igual a 1, que é a equação dessa elipse na forma reduzida. A excentricidade dessa elipse é dada por c sobre a, então, vai ser raiz de 3 sobre 2 raiz de 3, que é igual a meio. Portanto, nós temos aqui uma elipse de excentricidade meio. E se nós desenvolvemos a equação reduzida dessa elipse, nós teremos a sua equação geral. Então, tomando aqui a equação reduzida, que é x menos 4 ao quadrado sobre 9, mais y mais 2 ao quadrado sobre 12 igual a 1, nós teremos x ao quadrado menos 8x mais 16 sobre 9, mais y ao quadrado mais 4y mais 4 sobre 12 igual a 1. Vamos somar aqui as frações do primeiro membro e teremos 4x ao quadrado menos 32x mais 64, mais 3y ao quadrado mais 12y mais 12 sobre 36 igual a 1. Multiplicando essa equação por 36, teremos 4x ao quadrado menos 32x mais 64, mais 3y ao quadrado mais 12y mais 12 igual a 36. E, por fim, teremos a equação 4x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 32x mais 12y mais 40 igual a 0, que é a equação dessa elipse na forma geral. Agora, vamos considerar aqui um caso onde a gente tenha a equação da elipse na forma geral. Vamos considerar a elipse dada pela equação 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado menos 8x menos 36y mais 4 igual a 0. Vejam que nessa equação, para x nós temos um termo quadrático e um termo linear. Para y nós também temos um termo quadrático e um termo linear. Então, eu vou reescrever essa equação deixando esses termos de mesma variável próximos um do outro. Para x nós temos 4x ao quadrado menos 8x. Para y, nós temos 9y ao quadrado menos 36y. Então, aquela equação ali pode ser reescrita como 4x ao quadrado menos 8x, mais 9y ao quadrado menos 36y igual a menos 4.
Aqui ainda vamos reescrever essa equação numa outra forma. Eu vou colocar o 4 em evidência, aqui nos termos em x, e o 9 em evidência ali nos termos em y. Então, nós teremos 4, que multiplica x ao quadrado menos 2x, mais 9, que multiplica y ao quadrado menos 4y, igual a menos 4. Tanto aqui na expressão em x quanto na expressão em y, nós vamos fazer aquele procedimento de completar o quadrado para que essas expressões se tornem trinômios quadrados perfeitos. Então, essa expressão x ao quadrado menos 2x, nós queremos que ela seja transformada em x menos x0 ao quadrado. Desenvolvendo esse quadrado da diferença, nós teremos quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que fica menos 2x0 vezes x, mais o quadrado do segundo, que fica x0 ao quadrado. Então, o que nós temos aqui é x ao quadrado menos 2x. Falta acrescentarmos aqui um termo constante para completar o quadrado nessa expressão. Então, observem que o coeficiente do termo linear em x, menos 2x0, é igual a menos 2. Então, temos aqui que x0 vai ser igual a 1. Então, ali nós teremos x menos o x0, que é 1 elevado ao quadrado, e isso fica quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que fica menos 2x, mais o quadrado do segundo, que é 1. Então, nós teremos que acrescentar 1 nessa expressão para que ela se torne um trinômio quadrado perfeito. Para a expressão em y, que nós temos y ao quadrado menos 4y, nós queremos que ela se transforme em y menos y0 ao quadrado. Desenvolvendo esse quadrado, nós teremos quadrado do primeiro, que é y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é igual a menos 2 vezes o segundo vezes o primeiro, que fica menos 2 vezes y0 vezes y, mais o quadrado do segundo, que é y0 ao quadrado. O que nós temos ali é y ao quadrado menos 4y, então precisaremos acrescentar aqui um termo constante para completar o quadrado nessa expressão. Vejam que o coeficiente do termo linear em y, menos 2y0, é igual a menos 4. Então, o y0 é igual a 2. Então, o que nós teremos para a expressão y é y menos 2 ao quadrado, que fica y ao quadrado menos 4y mais 4. Então, nós precisamos acrescentar 4 aqui nessa expressão para que ela se torne um trinômio quadrado perfeito. Vejam que aqui em x ao quadrado menos 2x, nós vamos acrescentar 1. E aqui em y ao quadrado menos 4y, nós vamos acrescentar 4. Como aqui nós temos uma equação, né? Todas as alterações que nós fizermos no primeiro membro da equação também devem ser feitas no segundo membro da equação. Mas aqui nós temos que ficar atentos para o seguinte: quando nós acrescentamos 1 na expressão x ao quadrado menos 2x, nós devemos lembrar que essa expressão está multiplicada por 4. Então, quando eu acrescento 1 aqui, na verdade, eu estou acrescentando 4 vezes 1 ao primeiro membro dessa equação. Por isso, eu vou acrescentar 4 vezes 1 ao segundo membro dessa equação também. Na expressão em y, quando a gente acrescenta 4, devemos ficar atentos que essa expressão está multiplicada por 9. Então, na verdade, nós estamos acrescentando 9 vezes 4 no primeiro membro da equação. E por isso, também precisamos acrescentar 9 vezes 4 no segundo membro dessa equação. Então, nós teremos aqui 4, que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 1, mais 9, que multiplica y ao quadrado menos 4y mais 4, igual a menos 4 mais 4 mais 36. X ao quadrado menos 2x mais 1 é x menos 1 ao quadrado. Y ao quadrado menos 4y mais 4 é y menos 2 ao quadrado. Então, nós teremos 4, que multiplica x menos 1 ao quadrado, mais 9, que multiplica y menos 2 ao quadrado, igual a 36. Dividindo toda essa equação por 36, nós temos x menos 1 ao quadrado sobre 9, mais y menos 2 ao quadrado sobre 4, igual a 1. E vejam que essa equação, ela está na forma da equação reduzida de uma elipse transladada. Essa equação, ela é do tipo x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado,
mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Porque o maior denominador aqui é o 9, então ele vai ser o a ao quadrado, enquanto que o 4 vai ser o b ao quadrado. Essa equação corresponde a uma elipse transladada de eixo maior na horizontal. O centro dessa elipse é o ponto com coordenadas x0 e y0. Então, vai ser o ponto com coordenadas 1 e 2. Vejam aqui a representação geométrica do centro da elipse no ponto com coordenadas 1 e 2. Aqui da equação da elipse, nós temos a ao quadrado igual a 9. Então, o a é igual a 3. Isso significa que cada vértice do eixo maior, que está na horizontal, vai estar a uma distância de 3 unidades do centro da elipse. Então, o vértice A1 vai estar aqui 3 unidades à esquerda do centro da elipse. A coordenada x do vértice A1 é a coordenada x do ponto C menos 3. Então, vai ser 1 menos 3, que é igual a menos 2. E a coordenada y do ponto A1 é a mesma coordenada y do ponto C, que é 2. O vértice A2 vai estar 3 unidades à direita do ponto C. Então, a coordenada x do vértice A2 vai ser a coordenada x do ponto C mais 3. Então, vai ser 1 mais 3, que é 4. E a coordenada y do ponto A2 é a mesma coordenada y do ponto C, que é 2. Da equação da elipse, também temos b ao quadrado igual a 4, que nos dá b igual a 2. Então, a distância do centro da elipse até cada vértice B1 ou B2 do eixo menor é igual a 2. Então, o vértice B1 vai estar 2 unidades abaixo do centro da elipse. Portanto, o ponto B1 vai ter coordenada x igual a coordenada x do ponto C, que é 1. E coordenada y igual a coordenada y do ponto C, menos 2. Então, vamos ter 2 menos 2, que é 0. O ponto B2 está 2 unidades acima do centro da elipse. Então, o ponto B2 vai ter coordenada x igual a coordenada x do ponto C, que é 1, e coordenada y igual a coordenada y do ponto C, mais 2, que vai ser, portanto, 2 mais 2, que resulta em 4. Usando a relação fundamental da elipse, que diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, e tendo a igual a 3 e b igual a 2, nós teremos 3 ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais c ao quadrado. Então, temos que c ao quadrado é igual a 5 ou c é igual a raiz de 5. Isso significa que a distância do centro da elipse até cada foco F1 ou F2 é igual a raiz de 5. Então, o foco F1 vai estar raiz de 5 à esquerda do centro da elipse. E, portanto, o ponto F1 vai ter coordenada x, sendo a coordenada x do ponto C menos raiz de 5. Então, teremos 1 menos raiz de 5. E a coordenada y do ponto F1 vai ser a mesma coordenada y do ponto C, que é 2. O foco F2 vai estar raiz de 5 à direita do centro da elipse. Então, o ponto F2 vai ter coordenada x, que vai ser a coordenada x do ponto C, somado com raiz de 5. Ou seja, 1 mais raiz de 5. E a coordenada y do ponto F2 vai ser a mesma coordenada y do ponto C, que vai ser 2. Aqui em vermelho, nós temos a curva que corresponde à elipse descrita pela equação que foi dada. A excentricidade dessa elipse é c sobre a, que vai ser raiz de 5 sobre 3, que é igual a 0,74. Então, a excentricidade dessa elipse do exemplo 2 é maior que a excentricidade da elipse do exemplo 1. Logo, aqui no exemplo 2, nós temos uma elipse mais alongada que a elipse do exemplo 1.